Até 1945, a cidade de Nuremberg era conhecida principalmente por sua magnífica arquitetura. Um exemplo de centro histórico em estilo medieval tardio, com casas compostas de pedras, massas e madeira, ruas pavimentadas com paralelepípedos, realmente uma pequena joia da arquitetura. E então era, e em parte ainda é famosa, por uma particularidade enogastronômica, as pequenas salsichas aromatizadas de Nuremberg. Uma delícia tão grande que até fez o grande poeta Goethe se apaixonar. Dizem que, de acordo com a crença popular, ele até mandava entregar pelo correio. Mas, a partir de 1946, a cidade de Nuremberg adquiriu outro significado em seu nome. O nome da cidade está, idealmente, associado a um processo, embora tenha havido mais de um. Um processo realizado não tanto para esclarecer o que aconteceu, mas para atribuir responsabilidades pelo que aconteceu. Um processo para idealmente encerrar uma época sombria, a pior época da Europa contemporânea, a época da loucura nacional socialista, do louco sonho de Adolf Hitler de dominar a Europa com punho de ferro, destruindo civilizações inteiras, povos inteiros, nações inteiras, escravizando-os, tornando-os servos da grande Alemanha. Para assim encerrar um capítulo talvez mais doloroso, talvez mais difícil de digerir para toda a era atual. A primeira pergunta que todos fazem sobre o processo de Nuremberg é: por que realizá-lo em Nuremberg? Por que não em outro lugar? Por que não em Munique, berço do nazismo? Por que não em Berlim, que afinal era a capital do Reich? Bem, a escolha do local foi determinada por várias questões. Em primeiro lugar, na época, Nuremberg estava no setor de ocupação americano, portanto, era de fácil acesso para todas as potências vencedoras. Berlim, por outro lado, era uma zona de ocupação quase inteiramente soviética, exceto por um pequeno pedaço que depois se tornaria o centro de Berlim. Oeste, com a divisão das duas Alemanhas. Então, o Palácio de Justiça de Nuremberg, anexado à prisão, havia sobrevivido aos grandes bombardeios que haviam incinerado grande parte do centro histórico. E aquele Palácio de Justiça, em suas dimensões e disposição, era o ideal para realizar aquele processo. E, finalmente, em Nuremberg, o Partido Nazista havia celebrado o Dia Nacional do próprio partido, uma das grandes reuniões oceânicas com marchas, paradas, fanfarra, bandeiras, hinos. Era uma maneira simbólica de acertar as contas com o passado. É por isso que Nuremberg foi escolhida. E por que, então, um processo? As razões para o processo surgiram muito antes, no outono de 1943, em duas cúpulas distintas. Um em Moscou, entre os ministros das Relações Exteriores da época, Cordell Hart, Anthony Eden e Vyacheslav-Molotov. E então a Conferência de Teherã. Na Conferência de Teherã, Stalin, Roosevelt e Churchill começam a planejar o que acontecerá após o fim da guerra. Começam a discutir não apenas sobre como tratar, por exemplo, a Itália que se rendeu, com Stalin reivindicando a frota italiana, e Churchill e Roosevelt se opondo, praticamente já um primeiro atrito da Guerra Fria, mas também o que fazer com a Alemanha nazista, os alemães, os nazistas, como se comportar com eles. Stalin é intransigente em Teherã. Durante o jantar de gala, ele insulta Churchill, que se levanta indignado da mesa e vai embora, afirmando que quer fuzilá-los todos. Um massacre, olho por olho, a lei do mais forte. Com o passar do tempo, Stalin não só tentará se suavizar, mas será menos drástico, aceitará uma visão compartilhada com os aliados ocidentais. É preciso processar, mas processar não apenas para punir, processar para fazer entender que o que aconteceu não deve absolutamente se repetir. Porque quando a guerra termina em 1945, o pesadelo que atormenta os aliados ocidentais, e em parte também a União Soviética, é que possa haver uma repetição. Como os erros cometidos em Versalhes em 1919 levaram a longo prazo ao surgimento dos totalitarismos europeus, dos fascismos, dos nazismos e então ao início da Segunda Guerra Mundial, juntamente com vários eventos encadeados, erros de avaliação, bem, não se queria repetir o mesmo risco e nem mesmo correr esse risco. É por isso que é necessário para os aliados enfrentar o problema de frente. Enfrentar os inimigos, aqueles que foram capturados, aqueles que sobreviveram à guerra,
durante uma série de processos. O principal, que dá nome ao processo de Nuremberg, pode ser definido como o processo aos hierarcas. É um processo que envolve muitos sobreviventes da guerra. Há também um réu ausente, Martin Bormann, porque em 1946 não se tem notícias dele. Ele desapareceu de Berlim durante a batalha final no fim de abril de 1945. Nada se sabe sobre ele. Dizem que fugiu para um lugar desconhecido. Teremos que esperar algumas décadas para esclarecer seu caso, para esclarecer como, na verdade, Martin Bormann havia morrido nesse meio tempo. Então, naquela época, não se podia saber. Martin Bormann está incluído na lista, julgado à revelia e, como veremos, condenado. 4 acusações são feitas aos principais responsáveis pelo regime nazista: conspiração para cometer crimes contra a paz, ter planejado, iniciado e realizado guerras de pura agressão, ter cometido crimes de guerra. Acusados de crimes contra a humanidade. No banco dos réus, apenas Bormann está ausente, assim como Hitler, que se suicidou. Goebbels também está ausente, tendo se suicidado com a esposa após matar os filhos. Himmler também está ausente, que, capturado pelos aliados, preferiu se suicidar pouco tempo depois. Outros protagonistas também estão ausentes. Obviamente, Reinhard Heydrich também está ausente, morto devido aos ferimentos do atentado de Praga no início do verão de 1942. Alguns protagonistas, como Adolf Eichmann, estão ausentes na Conferência de Wannsee. Heinrich Müller, chefe da Gestapo, desapareceu sem deixar rastros. Joseph Menger também fugiu para a América do Sul, assim como Eichmann e muitos outros. Este processo é um processo que não nasce de maneira simples. Primeiramente, a composição do próprio tribunal. Cada nação vencedora é chamada para expressar um juiz e um substituto processual. Há contestações também sobre os juízes, assim como sobre o procurador-chefe americano Robert Howard Jackson, mas são superadas com o tempo. O que causa perplexidade é qual código adotar, porque, como em todo processo, os juristas sabem, é preciso entender em quais bases jurídicas fundamentar não apenas as acusações, mas também o procedimento e, eventualmente, a medida das penas a serem cumpridas. A defesa, por exemplo, de um dos principais acusados, Göring, invoca um princípio: nullum crime, nulla pena, sine abrevia lege penale. O que tudo isso significa? Significa que não se pode julgar um acusado com base em leis promulgadas após as ações realizadas por ele. Leis que, portanto, dizem respeito ao passado, leis retroativas. Na prática, questionava-se a capacidade dos vencedores de julgar os vencidos, como se fosse uma lei de Talião ou uma lei da antiga Roma. Depois ainda há uma lei das populações bárbaras. Este detalhe é superado porque, afinal, todos esses crimes contestados é verdade que não estavam previstos nas leis alemãs, mas estavam previstos em convenções internacionais, certamente algumas delas não reconhecidas pela Alemanha nazista, pela Itália fascista ou pelo Japão imperial, mas vigentes e aceitas pela comunidade internacional. As convenções de Haia e Genebra estabelecem regras para o tratamento justo de prisioneiros de guerra e proíbem bombardeios indiscriminados sobre civis e hospitais. Mas essas normas têm sido desrespeitadas. Tudo isso não poderia ser aceito dentro de uma lógica de guerra, nem mesmo a mais cruel. Por tudo isso, deve-se pagar. Então chega claramente a questão máxima: a perseguição racial, os campos de extermínio, as segregações, os Einsatzkommando que serão tratados em um processo específico. Bem, esse processo que se desenvolve por um ano encontra muitos obstáculos em seu caminho. Os juristas discutiram por muito tempo, debateram se as bases jurídicas do processo de Nuremberg eram suficientemente sólidas. Houve também um caso, o caso de um famoso, muito famoso, jurista Hans Kelsen, que mesmo se declarando a favor de um acerto de contas em tribunal com os monstros nazistas, duvidou da fundamentação e da validade do próprio processo pela ausência de juízes terceiros ou de juízes pertencentes às nações derrotadas. Kelsen, por exemplo, observava que para ser um tribunal verdadeiramente internacional e justo, deveria compor um caleidoscópio de nações e juristas de tal forma a ser substancialmente inatacável, mesmo que isso custasse mais tempo para chegar às decisões finais. Nesse caso, argumentava Kelsen, ninguém poderia sequer levantar o dedo para contestar o veredicto de Nuremberg, porque teria sido fruto não da vontade dos vencedores sobre os ventos,
mas de uma vontade coletiva, inclusive da própria Alemanha. Daqueles alemães que tiveram que suportar 12 anos de jugo nazista e que finalmente poderiam contestar, do ponto de vista legal, todas as distorções, todos os horrores, toda a voz ou da violência que o regime foi capaz de cometer. Contra essas observações, outras foram feitas. Observações que apontaram que, substancialmente, em nenhum caso se poderia chamar um júri de neutro ou abrangente, poderíamos quase defini-lo como global ou mundial. Afinal, o devido processo legal era garantido. Cada réu tinha à disposição uma equipe de defesa composta não apenas por advogados alemães, mas também por advogados aliados. Não se pedia neutralidade, mas equidade. São dois conceitos diferentes. Neutralidade é não ter nenhuma posição. Equidade é saber pesar as provas, os testemunhos, as responsabilidades e a pena. Isso é o que aconteceu em Nuremberg. Os réus foram avaliados, não pelo seu peso corporal, mas pelo que disseram e fizeram. Mas vamos dar uma olhada nesses réus. Sem Hitler, sem Himmler, sem Goebbels. É claro que o primeiro réu, o mais importante de todos, era ele. O marechal do Reich, Hermann Göring, destituído preso por Hitler poucos dias antes da queda de Berlim. Porque Göring tentou passar a perna nele, ou pelo menos assumir o poder. O protão da SS não o havia fuzilado. Havia-o prendido, mas, depois de um tempo, o havia deixado livre. Göring havia sido capturado e levado para a prisão. Göring também é o primeiro a ser declarado culpado de todas as 4 acusações. Mas Göring também é um dos poucos réus a escapar da condenação. Não porque foi perdoado, não porque sua pena foi comutada, mas porque conseguiu se suicidar na cela com uma cápsula de cianureto. Há quem diga que foi introduzida por uma de suas amantes com um beijo. Há quem diga que foi trazida por um soldado da guarda corrompido. Há várias hipóteses. O fato é que Göring não foi executado na forca. Depois há Joachim von Ribbentrop, e já sobre esse assunto haveria muito a dizer. Talvez um dia falemos sobre isso. Ministro das Relações Exteriores do Reich e antes disso embaixador em Londres. Ele também, considerado culpado de todas as 4 acusações. Sobre ele pesa especialmente aquele nefasto pacto com Molotov, o Pacto Molotov-Ribbentrop, de agosto de 1939, o Pacto de Não Agressão e Divisão da Polônia entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Alfredo Rosenberg é enforcado em 16 de outubro de 1946. Falaremos sobre ele em detalhes em um vídeo posterior. Ideólogo do Partido Nazista e reconhecido como autor das piores teorias racistas em que o regime se baseava. Ele foi nomeado protetor do Reich dos territórios ocupados a leste. Praticamente o ministro responsável pela ocupação desses territórios que foram conquistados na Polônia e depois na Bielorrússia, na Ucrânia, na Moldávia, no Ostrand, ou seja, nos estados bálticos. Ele também foi enforcado em 16 de outubro de 1946. Então, um militar de alto escalão, o Marechal Fendt Wilhelm Keitel, chefe do Oberkommando da Berla. Também a ele, todos os 4 pontos da acusação são contestados. Também ele, culpado 4 vezes. Em relação aos outros acusados e aos anteriores, ele pede uma pena diferente da forca. Ele se considera um soldado, não foge de suas responsabilidades e pede para ser fuzilado. Pedido negado, sendo enforcado. 16 de outubro de 1946. Outro oficial, Alfred Jodl, outro general, chefe do Estado-Maior do Oberkommando. Sobre Jodl, é preciso fazer uma observação. Ele também é considerado culpado de todas as acusações. 7 anos após sua morte, ele é absolvido póstumamente por um tribunal alemão que aplica o direito internacional e o julga, de fato, não culpado. No entanto, a sentença é anulada pouco tempo depois pelo ministro da Libertação Política da Baviera. Ele é enforcado em 16 de outubro de 1946. E sempre em 16 de outubro de 1946, muitos subiram ao patíbulo. Sobe Wilhelm Frincke, o ministro do interior de Hitler, culpado de 3 das 4 acusações, assim como ele, Artus Seyss-Inquart, austríaco, um dos responsáveis pelo Auschwitz da Áustria, além de ser Reichskommissar nos Países Baixos. E então Fritz Sauckel, o responsável pela escravização dos prisioneiros de guerra e dos trabalhadores estrangeiros. Até mesmo Sauckel professa inocência, diz que não é responsável por nada, que a sentença está errada. Mas como se pode definir como errada a sentença que diz respeito à escravização de seres humanos?
Depois é a vez de Hans Frank, o chefe do governo geral, praticamente o ministro para a ocupação da Polônia. Deve-se dizer que Frank é um dos poucos a expressar um vislumbre de arrependimento durante o julgamento. Ele solta algumas frases em que admite alguma responsabilidade. Admite que sabia certas coisas e não fez nada. Ele pede perdão, mas é enforcado. Conforme Bormann havia dito, no entanto, ele não sobe no patíbulo, e é fácil entender o porquê. Já falamos de Kaltenbrunner, você pode encontrar o vídeo sobre ele no canal. Ele também, responsável pelos Einsatzgruppen da União Soviética ocupada, depois chefe do Reichssicherheitshauptamt, em substituição a Heydrich após sua morte. O absurdo sobre Kaltenbrunner é que, como jurista, ex-advogado, ele chama Rudolfus, ex-chefe do campo de concentração, ou melhor, do campo de extermínio de Auschwitz, para defendê-lo. O diabo sendo defendido por outro diabo. Ainda mais irritante como personagem, e principalmente como declaração, é Julius Streicher, jornalista, diretor de uma revista, Der Stürmer, um jornal muito racista, antissemita, vulgar, ofensivo, supremacista. É considerado culpado de apenas uma acusação, a quarta, crimes contra a humanidade. Bastaria folhear até hoje uma única cópia do Der Stürmer para perceber o que Streicher publicava. Então é a vez de Robert Ley. Ele era o chefe do Deutsche Arbeiterfront, à frente dos trabalhadores alemães, ou melhor, o Sindicato Único dos Trabalhadores. Ele não chega a ser sentenciado, se mata muito antes disso. Göring se suicida na cela em 15 de outubro de 1945, logo antes de subir ao patíbulo. Não se sabe se ele fez isso por vergonha, para escapar do julgamento ou porque se arrependeu do que aconteceu. Assim terminam as condenações à morte, seguidas das prisões perpétuas. O primeiro a ser condenado à prisão perpétua é Rudolf Hess, o ex-protegido de Hitler que voou para a Escócia, um pouco surpreendentemente no início da guerra para negociar a paz com os aliados ou oferecer uma solução alternativa. Já falamos sobre isso na monografia dedicada a ele. Hess é condenado à prisão perpétua para cumprir na prisão de Spandau, uma fortaleza-prisão, e lá morrerá muitos e muitos anos depois. Quando ele morrer, será o último condenado em Nuremberg a cumprir sua pena. Então chegam Erich Heder e Walter Funk, prisão perpétua para eles também. O rei do Gross-Admiral da Kriegsmarine foi julgado como responsável pelo rearmamento naval alemão, um rearmamento que não deveria acontecer, mas é perdoado após alguns anos por motivos de saúde. Funk, ministro da economia do governo nazista, havia sido sucessor de Hjalmar Schacht na presidência do Reichsbank. Para ele também é prisão perpétua, mas também chega o perdão por problemas de saúde em 1956. Depois chegam as penas menores. Albert Speer, o arquiteto favorito de Hitler, que realizava os projetos para a reestruturação do Reich dos 1000 anos para a nova e enorme Berlim, capital de uma enorme Alemanha, o homem que também foi colocado por Hitler à frente do sistema de produção de armamentos, é condenado a 20 anos, como ele, Baldur von Schirach, já diplomata e chefe da juventude italiana. Von Schirach também admite parte de suas responsabilidades e tenta se arrepender. Isso pode explicar sua condenação de apenas 20 anos. 15 anos de prisão para Konstantin von Neura, ministro das Relações Exteriores, até ser destituído por Fori Ribbentrop e depois governador do protetorado da Boêmia e Morávia. E também aqui substituído pelo sanguinário Heydrich. 15 anos, porque entre as destituições e uma briga com Hitler, que levou à sua renúncia de todos os cargos, ele conseguiu aliviar parte de sua posição. Contudo, ele foi solto muito antes do término da sentença. Em 1954, chegamos ao grande almirante Karl Dönitz. Dedicamos uma monografia a ele, o pai da guerra submarina indiscriminada, o pai de U-Boot, e não apenas o último presidente do Reich em seus últimos dias no governo de Flensburg. Dönitz é condenado a 10 anos, mas sua condenação causa escândalo. Causa escândalo porque, no fundo, o que ele fez, a guerra submarina indiscriminada, é exatamente o que os Estados Unidos fizeram no Pacífico com aqueles submarinos. E então surge uma dúvida de método, mas também moral e jurídica. Quão correto é aplicar uma pena por um crime se a nação que impõe essa pena usou os mesmos métodos? É uma questão que continua até hoje e ainda não foi esclarecida. Então vêm as absolvições, porque alguém é absolvido em Nuremberg.
Hans Frisch, o vice de Goebbels no Ministério da Propaganda, é absolvido. Ele também se arrepende e talvez isso jogue a seu favor. Franz von Papen, que teve um papel na ascensão de Hitler, mas logo percebeu que tinha cometido um erro terrível ao favorecer a ascensão do ex-cabo austríaco, é absolvido. Ele, que foi chanceler por um breve período e depois vice, criticou várias vezes as ações dos nazistas e já havia saído de cena há algum tempo. Se em Nuremberg ele escapa, um tribunal alemão inicialmente o condenará a 8 anos de trabalhos forçados, para depois absolvê-lo em recurso em 1949. Agora é a vez de Hjalmar Schacht, também absolvido. Ele foi presidente do Reichsbank até o começo da guerra. Depois, foi removido de seu cargo e, no último período, tornou-se um dos reféns de destaque do Reich. Um dos reféns que foram libertados no Lago de Braz, no Alto Adige. Também no seu caso, nunca se conseguiu entender até que ponto ele era cúmplice do nazismo e até que ponto era apenas um executor, seu subordinado, refém ou até mesmo vítima. Permanece uma interrogação. No caso de Gustav Krupp von Bohlen, um Dalbach, considera-se não prosseguir. Ele não é processado por motivos de saúde. Ele é idoso, tem o seu lugar, paga o seu filho, condenado a 12 anos de prisão. Este é o grande processo em Olimberga. Mas não acaba aqui. Há outros 12 processos que continuam até 1949, e são processos que envolvem várias atividades alemãs e nazistas durante a guerra. Há o processo contra os médicos, por exemplo, contra experimentos médicos, que surpreendentemente apresenta muitas soluções, porque em alguns casos é possível entender como os médicos não sabiam ou não estavam cientes de certas dinâmicas e estavam convencidos de que estavam agindo apenas em nome da humanidade, para salvar vidas, não para acabar com elas. Há o processo chamado de reféns, embora não seja exatamente assim. É um processo contra os militares que destruíam e aterrorizavam aldeias nos Balcãs, fazendo reféns. Um processo que tem na linha de frente vários oficiais de origem austríaca, como Lothar Rendulic. É um processo que revela as piores atrocidades da guerra. O processo contra os Einsatzgruppen, a todos os membros sobreviventes da guerra, daqueles esquadrões da morte que aterrorizaram a União Soviética ocupada, matando em massa judeus, rom, sinti, comissários do povo, opositores, às vezes até prisioneiros de guerra. Há o processo chamado Prupp, o processo dos industriais. E junto com o processo na IG Farber, a grande fábrica química que produziu o Zyklon B, o gás mortal usado nos campos de extermínio. Existem vários processos de Nuremberg. Às vezes nos questionamos se é só isso, se acabou aqui. E em Tóquio e Roma? Em Tóquio houve outro processo. Já dissemos, um processo contra Hideki Dojo e a classe política do Levante. É um processo diferente do de Nuremberg. Um processo que não vê o imperador Hirohito no banco dos réus, que basicamente, admitindo a derrota do Japão, salva a monarquia imperial japonesa, renunciando, porém, ao lado místico, ao lado espiritual, ao lado religioso, mas não salva toda a casta político-militar que governava o Japão, tentando transformá-lo em uma espécie de propagação ou repetição no Oriente do socialismo de ação. No entanto, não ocorre um processo em Roma. Por quê? Winston Churchill dirá que a morte de Mussolini e o desmantelamento do fascismo impediram a realização de um Nuremberg italiano. As palavras de Churchill são em parte verdadeiras, mas também são em parte oportunismo. Não houve um Nuremberg italiano por muitos motivos. Um desses é o fato de que vários ex-funcionários fascistas se mostraram necessários na reconstrução, não tanto material, mas institucional da Itália após a Segunda Guerra Mundial. Em outros casos, as vinganças, os acertos de contas, as atrocidades cometidas no final da guerra, ou logo após o fim da guerra, por algumas formações partidárias, fizeram duvidar da legalidade do que havia acontecido. Em alguns casos, as vinganças igualaram ou superaram as brutalidades dos assassinos. Por isso, junto com a promulgação da nova Constituição Republicana em dezembro de 1947, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948, foi proposta e aprovada uma anistia geral para encerrar as contas. Poderíamos dizer à italiana romana: queremos bem. Não foi exatamente assim. Foi uma maneira de apagar, com um golpe de esponja, tudo o que havia sido, de um lado e do outro.
Haveria muito mais a dizer, por exemplo, sobre a figura de certos generais reivindicados pela Etiópia, ou pela Iugoslávia, ou pela Grécia como criminosos de guerra. Generais italianos que cometeram crimes horríveis ou que deram ordens que poderíamos realmente julgar além do limite, não foram entregues. Também neste caso, prevaleceu uma lógica, a que será chamada de lógica de Yalta, a lógica da iminente ou já realizada divisão do mundo em dois blocos opostos, leste e oeste. Um mundo que precisava na Itália, mas também em outros países, reutilizar, para não dizer reciclar, os antigos soldados. Os antigos generais do período sombrio do fascismo eram úteis em um novo mundo. Um mundo diferente, mas, em parte, semelhante ao anterior. Um mundo onde não havia mais uma tirania para combater em nível global, mas onde os interesses se dividiam em polos opostos. Mas essa é outra história. Obrigado a todos.